Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje gravado de uma forma um bocadinho fora do comum, é verdade. Para ti que ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do quarto ano de Direito na Universidade de Coimbra. Hoje, no entanto, não estamos na Universidade de Coimbra, como vocês podem ver ali, até pelo nome que ali está escrito atrás. Ok. Qual é? Pelo Caías. Portanto, claramente não estamos em Coimbra. Mas qual é que foi exatamente a intenção de fazer um vídeo desta natureza tão diferente do habitual? É que basicamente eu acho que todos nós, em algum momento, pelo menos, pusemos a hipótese de fazer Erasmus em cima da mesa. Nem que seja por uns breves instantes para logo a seguir desistirmos porque as equivalências das cadeiras, ou é muito caro, ou seja qual for os motivos que cada um de nós, acaba por desistir. No entanto, inclusive é adiantar já que eu tinha a intenção de falar com vários colegas meus que foram fazer Erasmus não só a Espanha, mas também a outros países, para vos darem um feedback também, uma espécie de entrevistas, e eu tenciono passar a fazer vídeos desses mais aqui para o canal. E, portanto, se eventualmente foste fazer Erasmus e gostavas de partilhar a tua experiência, fica já o convite, entra em contato comigo, que eu terei todo o gosto em entrevistar-te para, dar-te aqui espaço para partilhares como é que foi a tua experiência e talvez colaborares assim para outras pessoas que também gostavam de fazer Erasmus, mas tal como tu também tiveram outras dúvidas, tirá-las todas e, no fundo, colaborarmos todos uns com os outros. Mas adiante, falando agora deste vídeo em específico, não estou a fazer Erasmus em Salamanca, mas tive intenções de o fazer. A minha namorada está neste momento a tirar pãozinho aos passarinhos, como vocês podem ver aqui, e de maneira que eu volta e meia a distrair-me por isso mesmo. Mas adiante, vamos passar à frente. Há muitas pessoas que, todos nós temos planos diferentes quando se trata de Erasmus. Há aquelas pessoas que querem a experiência internacional para o currículo, querem sair um bocadinho debaixo da asa dos pais, é verdade, mas há outros que, enquanto há uns que procuram assim, o extremo oposto da zona de conforto, há aqueles que procuram um meio termo, vamos dizer assim. E eu senti que Salamanca era o ideal para quem procura esse meio termo, porque vamos ser sinceros, é uma cidade extremamente próxima de Portugal, portanto, quem quisesse ir a casa no fim de semana ou uma vez por mês, ou fazer mais visitas a casa do que se fosses propriamente para o Brasil ou para o Japão fazer Erasmus ou para os Estados Unidos, aqui é basicamente 3 horas de distância de autocarro. Por isso, para mim era o ideal. Esse foi um dos motivos que me levou a pensar que Salamanca poderia ser uma boa opção. Porque é que eu acabei por não pôr em prática este plano de Erasmus em Salamanca? Sobretudo por causa da Covid-19, como aconteceu com muitas outras pessoas, com certeza. Porque eu, quando comecei a pensar na hipótese de fazer Erasmus, foi quando começou a vir a pandemia outra vez, as novas vagas, não foi na primeira vaga, foram aquele renascer que houve ali a certa altura, que quando parecia que já tinha tudo passado, de repente, afinal não tinha tudo passado. E como sabemos muito bem o quão complicado foi para as pessoas que estavam em Erasmus quando veio a questão toda da pandemia, a primeira vaga, eu não queria passar por essa experiência, por isso acabei por hesitar, senti que ainda estava tudo muito incerto, e quando veio a possibilidade de nos inscrevermos para Erasmus no meu 3º ano, portanto para fazer Erasmus no 4º, achei que ainda não era a altura certa. Portanto, não foi a altura certa no 4º ano, não foi a altura certa de todo durante a licenciatura, mas ainda há o mestrado, e para muita gente pode não saber, mas também é possível fazer Erasmus durante o mestrado. Mas outros motivos que me levaram a pensar também em Salamanca foi o facto da cidade não ser particularmente cara de todo. Faz-me lembrar muito Coimbra em termos de preços. Não é uma cidade universitária, sim, talvez eu diria que tem muito mais animação do que Coimbra, vamos ser sinceros nesse ponto. Também nós viemos cá na semana da Páscoa, por isso eu não sei se também há férias, mas é possível que haja, e por isso é que não vemos tantos estudantes como seria normal. Mas uma sensação que nos passa é que talvez em Coimbra nós vemos uma grande diferença em Coimbra quando é a altura das férias de verão, as férias da Páscoa, e a cidade acaba por ficar muito morta, e vemos que os estudantes é que são um dos grandes
focos de população da cidade. E aqui nota-se que isso não acontece exatamente. Em termos de preços, mesmo no supermercado, claro que o supermercado varia. Nós encontramos tanto preços mais baratos do que em Portugal, certas coisas, e outras bastante mais caras. Uma delas foi o leite. Ainda vos vou mostrar os preços das coisas cá no supermercado em Espanha, mas em geral o leite é quase o dobro do preço do que acontece em Portugal, dos que são praticados. De resto, nós sabemos também que a situação no panorama geral mundial acaba por encarecer tudo, ou seja, também não estamos exatamente numa altura que dê para comparar como sendo situação normal, pelas questões todas da guerra, mas em geral eu diria que os preços são muito parecidos e, portanto, para quem não tem muito dinheiro para gastar em Erasmus, eu também diria que é uma boa opção por aí. Mas, outra das coisas que me seduziu particularmente foi o facto de estarmos numa cidade que é, no fundo, tal como acontece com Coimbra, que é uma cidade muito focada nos estudantes e na história. Não se esqueçam que, para quem estuda em Coimbra, estuda na universidade mais antiga de Portugal. E estudar em Salamanca é estudar na universidade mais antiga de Espanha e também na universidade mais antiga da Península Ibérica, ou seja, é como que eu gostava da ideia de ter no currículo ao mesmo tempo as duas universidades mais antigas. E também algo muito curioso é que Salamanca surgiu, com certeza se já tiveste história do direito português sabes disto, que as primeiras universidades surgiram, muitas delas à volta de um determinado mestre que ia ganhando renome e os estudantes iam se aglomerando vindo de várias partes da Europa para ter aulas com esses mesmos mestres. E o caso da Universidade de Salamanca surgiu muito à base dos mestres muito conhecidos da época na área do direito. Portanto, acaba por ser uma universidade que já por si tem muita história e ainda mais para quem gosta de direito e da área e que está a estudar direito, acho que acaba por ter um peso muito significativo. E Salamanca também é um lugar com muitas figuras conhecidas, vamos dizer assim. Este senhor que aqui está, com certeza, se estás em Direito, já ouviste falar dele nas cadeiras de Introdução ao Direito e de Direito Internacional Público. Isto porque é considerado um dos pais do Direito Internacional Público, estamos a falar de Francisco de Vitória. E porquê é que este senhor é conhecido? Conhecido ao ponto de até na sala da ONU, da Organização das Nações Unidas, haver uma sala em Genebra com o nome dele. Mas afinal a que é que se deve esta fama toda? Sobretudo ao facto de, desde logo, ter sido um dos primeiros defensores, finais do século XV e inícios do século XVI, os indígenas das terras ocupadas por espanhóis e portugueses deveriam ser, por um lado, considerados como seres humanos e, por outro lado, considerados donos e reconhecidos como tal, donos das suas terras. Para além disso, foi também um defensor do conceito de guerra justa, ou seja, a guerra só seria justa quando fosse como resposta a uma injúria e sempre de forma proporcionada. A guerra nunca seria justa se fosse por motivos religiosos e, para além disso, se fosse por motivos expansionistas, ou seja, para alargar territórios. Como devem imaginar, isto na sua época, portanto, finais do século XV, inícios do XVI, era algo muito inédito, muito fora do que era tido por habitual e comum nessa altura. E depois, obviamente, uma outra vantagem muito significativa que é a língua. Apesar de há que reconhecer uma coisa, eu nunca tinha tido espanhol na vida e como muita gente pensava, ok, é uma língua muito parecida com o português, nós conseguimos nos entender facilmente e a conclusão a que eu tenho chegado é que se calhar não é inteiramente assim, mas de qualquer das formas acaba por ser uma língua bastante mais fácil de aprender se quiseres preparar o teu Erasmus e ter algumas aulas de espanhol. De resto, em geral, eu acho que estes motivos que eu vos disse até agora, para mim, já tinham um peso significativo para escolher esta como universidade onde fazer Erasmus. Claro que, mais uma vez, cada um tem os seus próprios objetivos com a ideia de fazer Erasmus. Os meus eram esses, experimentaram algo fora da zona de conforto, mas não tão fora da zona de conforto ao ponto de eu me sentir totalmente perdido. E no fundo o que eu tenciono fazer com este vídeo também é esse, dar-vos a conhecer a cidade, para vocês verem um bocadinho do ambiente, para, se eventualmente ainda vão a tempo de fazer Erasmus, ponderarem seriamente esta cidade para fazer Erasmus, porque eu ponderaria se voltasse atrás no tempo e se as circunstâncias tivessem sido outras. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de subscrever para ficarem a par de outras novidades relacionadas com o mundo universitário. Até ao próximo vídeo, tchau tchau!